Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Primeira Igreja Batista de Santo André, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar neste domingo de tarde, um programa que conecta você com Deus. Bom, hoje o pastor Itamir continuará falando sobre o livro de Atos, que conta sobre essa fantástica história da missão da igreja. Hoje falaremos sobre Atos capítulo 17, onde Paulo vai até Tessalônica, Bereia e Atenas pregar o verdadeiro evangelho, que é a mensagem que transforma o mundo. Bom, agora vamos orar pela vida do pastor Itamir e que essa palavra toque o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, nós somos gratos, Senhor, por este momento. Nós somos gratos, Senhor, por esse Conexão no Lar, Jesus. Coloque as tuas mãos de graça e poder sobre nós, coloque as tuas mãos sobre o pastor Itamir, enche o Senhor Deus com teu espírito, use a vida dele, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Jesus, e que esta palavra toque todos os nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos com louvor, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quero ser e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 abraça-me.
com seus braços de amor. Abraça-me, 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 com seus braços de amor. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele nessa tarde, amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E é diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Profetize. Jesus Cristo mudou. Mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Sou feliz porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Você sabe que esse é o estudo do livro de Atos, promovido pela Primeira Igreja Batista de Santo André. A cada domingo, nós estamos estudando um capítulo, um trecho da Palavra de Deus, para conhecermos a história da igreja, para conhecermos como que a igreja
teve o seu início e como ela deve se comportar atualmente. Então, quero te saudar em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, e vamos então para o capítulo 17 do livro de Atos, em que a gente vê que o Evangelho é a mensagem que transforma o mundo. Essa é a grande bênção que a gente vai perceber aqui, quando então algumas cidades perceberam que a mensagem do Evangelho realmente vinha para alterar a situação. Por isso, então, o Evangelho é a mensagem que transforma o mundo. Exatamente, o Evangelho é essa mensagem poderosa que o Senhor Jesus nos deu, e hoje nós vamos estudar o capítulo 17, que mostra o efeito que o Evangelho produz quando ele é proclamado genuinamente, de uma maneira correta. Mas também precisamos lembrar as lições que nós aprendemos no último estudo, porque elas mostram as transformações, exatamente, a mudança que o Evangelho produz. Foram 5 transformações nas vidas de Timóteo, de Paulo, de Lídia, da jovem liberta e também na vida do carcereiro e da sua família. São momentos realmente marcantes porque a gente percebe o cuidado e a mão bondosa de Deus cuidando dos seus agora, seus novos filhos. No capítulo 17 de Atos, nós encontramos uma sequência, né, da segunda viagem missionária. Depois da organização da igreja lá em Filipos, os missionários passaram por Tessalônica, Bereia e Atenas. E nessas cidades, eles fizeram o quê? Proclamaram o evangelho. Afinal de contas, a etapa missionária da igreja começou lá no capítulo 13. E a partir daqui, então, foi sendo pregado o evangelho e as reações foram as mais diversas possíveis. Nesse capítulo, nós encontramos 3 episódios marcantes, 3 deles. Primeiro, Paulo e Silas pregaram em Tessalônica. Depois eles foram para Bereia, onde foram avaliados. Por quê? Porque o pessoal conferia nas Escrituras aquilo que Paulo pregava. Depois Paulo foi para Atenas, onde pregou sobre o Deus desconhecido. Muito interessante isso. E quando chegaram lá em Tessalônica, como de costume, aonde que Paulo foi? Paulo e Silas foram para a sinagoga dos judeus. Por quê? Porque lá já tinha pessoas que conheciam as Escrituras. E aí ficaram 3 sábados conversando com eles, mostrando que Jesus, de fato, era o Cristo, aquele Messias prometido lá nas Escrituras do Antigo Testamento. E a partir daí, então, o que nós encontramos é que em Tessalônica, Lucas nos conta que houve conversões muito significativas, mas também houve um tumulto contra os missionários. É impressionante. O Evangelho sempre produz isso, né? Conversões especiais e tudo, mas também pessoas que não querem aceitar o Evangelho se opõem à mensagem salvadora. Em Bereia, temos o registro de gente séria que foi conferir nas Escrituras exatamente aquilo que Paulo pregava. Então, os habitantes de Bereia, eles eram, o próprio texto diz isso, eles eram mais interessados na palavra de Deus e tudo que era dito a eles foi conferido nas Escrituras para ver se de fato era verdade. Eu quero saber o que esse missionário está pregando aí, que eu quero ver se isso é verdade. E aí o que aconteceu? Muitos creram no Evangelho, incluindo um bom número de mulheres gregas de alta posição. A palavra de Deus, quando chega, ela chega realmente para tocar os corações. E qualquer que seja a nossa situação, ou social, ou financeira, ou educacional, o poder de Deus, que é o Evangelho, ele tem condições de fazer essa mudança. A partir daí, então, saindo de Bereia, Paulo foi para Atenas. E lá, enquanto esperava Silas e Timóteo, porque tinham ficado em Bereia, o que aconteceu com o coração de Paulo? Ele ficou muito, muito triste, porque ele viu que a cidade era uma cidade cheia de ídolos. Era uma cidade idólatra. E a partir daí, então, fez com que ele fosse... Olha, ele foi lá para a praça, a fim do quê? A fim de proclamar o Evangelho, a fim de mostrar aos habitantes que tinha que entender direitinho como é que nós podemos ter contato com o nosso Deus.
E Paulo, então, aproveitou um dos altares que ele viu lá e ele pregou, ele anunciou sobre o Deus desconhecido. Os atenienses não conheciam esse Deus, mas Paulo pregou e falou, peraí, eu conheço, e pregou o evangelho, mostrando, então, esse Deus maravilhoso que nós temos. Paulo debateu, então, com alguns filósofos epicureus e estoicos, e esses falaram o seguinte, peraí, tem muita coisa nova que você está mostrando para a gente, nós vamos levar você ao Areópago, que era um ponto de encontro para os debates filosóficos. Então, Paulo, ali naquela ocasião, anunciou o verdadeiro evangelho, mas, adivinha, foi zombado quando ele falou sobre a ressurreição. Por quê? Porque muita gente, já naquele tempo, já não cria na ressurreição. Porém, alguns creram e se uniram a Paulo. É muito interessante. Sempre temos esse poder do evangelho fazendo com que pessoas se convertam. E por isso a gente pode fazer aquela nossa frase, aquela frase que realmente nos ajuda a entender o conteúdo do texto. Todo cristão é desafiado a proclamar o evangelho que transforma o mundo. Exatamente, o evangelho transforma o mundo. E aí, o meu desafio, o seu desafio, é exatamente esse, proclamar esse evangelho porque ele transforma o mundo. E o que a gente vai perceber aqui em Atos 17 são 5 desafios para proclamarmos o evangelho ao mundo. E aí a gente pode perceber, o primeiro desafio é ser persistente para anunciar o conteúdo do evangelho. E eu quero ler para você os versículos 1 a 4 do capítulo 17 de Atos, que diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria vir, deveria sofrer, ressuscitar dentre os mortos. E dizia, olha, esse Jesus que eu anuncio a vocês, que eu proclamo, esse é o Cristo, aquele Messias prometido lá do Antigo Testamento. Alguns judeus, então, foram persuadidos e se uniram a Paulo. Paulo e Silas, lógico que eles estão trabalhando em conjunto. Bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Novamente, o Lucas destaca esse papel das mulheres de alta posição. Então, nós precisamos fazer 3 observações importantes para podermos entender isso daqui. Paulo sempre buscava as melhores oportunidades para proclamar o evangelho. Então, o anúncio do evangelho deve acontecer aproveitando o quê? As oportunidades. Depois, a pregação do evangelho deve se basear aonde? Na Escritura Sagrada, na palavra de Deus, apresentando o quê? Apresentando Jesus Cristo e também fazendo com que muitas pessoas também pudessem receber essa palavra tão especial do apóstolo Paulo, mas uma palavra vinda do Senhor. Foi para a sinagoga e durante 3 sábados ele pregou o evangelho, a palavra de Deus foi exposta de uma maneira muito especial, e isso foi mostrando para aqueles irmãos lá de Tessalônica que o quê? Que Jesus, de fato, era o Cristo. O Senhor Jesus foi apresentado de modo integral, sofrimento, morte e ressurreição. E o resultado foi a conversão de judeus, gregos, gentios, tementes a Deus, e também mulheres de alta posição. É muito interessante, então, a gente pegar esse primeiro desafio, é ser persistente em anunciar o evangelho. Mas o texto continua, e aí nós encontramos a sequência do texto dizendo o seguinte: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, veja só, hein? E com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason mesmo e alguns outros irmãos,
para diante dos oficiais da cidade e ficaram gritando: Ei, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, por quê? Porque o evangelho transforma o mundo, agora eles chegaram até aqui e Jason os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram o quê? Agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles estavam em Tessalônica, então foram enviados para Bereia. Chegando ali, eles foram para a sinagoga judaica. Novamente, Paulo mantendo aquele costume que ele tinha, procurar uma sinagoga. Os bereanos eram muito mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias, olha só, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava lá em Bereia pregando, dirigiram-se para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E aqui, então, vale a pena nós também especificarmos alguns comentários para podermos entender o que estava acontecendo. Duas frases importantes. A primeira dela mostra o seguinte, que o evangelho provoca conflitos e falsas acusações. E a segunda frase, que o evangelho produz resultados expressivos. Então, veja bem, vamos tentar lembrar o que está acontecendo. Em Tessalônica, como era corriqueiro, alguns outros judeus ficaram enfurecidos e, com a inveja, causaram tumulto na cidade, afirmando que eles estavam ensinando uma coisa contra a doutrina de César. E apresentaram Jesus como novo rei. Depois, o que aconteceu é que eles foram para Tessalônica e lá prenderam o Jason. E ele pagou a taxa que devia ser paga lá, soltaram. Aí o que eles fizeram? De Tessalônica mandaram para Bereia. E novas oportunidades surgiram para que aqueles missionários pregassem o evangelho. Segundo o costume, eles foram para onde? Para a sinagoga judaica. E Paulo teve a oportunidade de anunciar o evangelho para eles. E aqui o que é muito interessante é que os bereanos realmente procuraram conhecer bem detalhadamente aquilo que Paulo falava. É interessante que a Bíblia fala que a cada dia, eles foram conferir nas Escrituras Sagradas o que Deus falava através do apóstolo Paulo. Nos versos 10 a 13, em Bereia, assim como Tessalônica, o que aconteceu foi muita gente se convertendo, judeus, gregos, mulheres de alta posição. E aí é interessante que a gente pode perceber o cuidado de Lucas sempre mostrando esses resultados expressivos que nós temos aqui na tela. Que resultados expressivos é esse? Mulheres aceitando o evangelho, assim como aconteceu lá em Filipos, que Lídia recebeu o evangelho e cedeu a sua casa para que ali se começasse a igreja cristã de Filipos. É interessante como Lucas procura mostrar exatamente esse detalhe. Muitas mulheres de alta posição se converteram ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto continua. E aí, o que nós encontramos é no versículo 14 e 15, um pedacinho muito importante para a gente poder aprender também algumas lições para a nossa vida. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Por quê? Porque a coisa lá em Bereia também estava ruim, porque os homens de Tessalônica vieram para tumultuar a cidade. E aí, Paulo foi para o litoral, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Para quê? Para ajudarem aqueles novos irmãos. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, tá? Partindo depois com instruções para que, quando Silas e Timóteo terminassem o trabalho lá em Bereia, se ajuntassem a ele, tão logo isso fosse possível. Muito bem, o que nós podemos considerar sobre essa situação? Primeiramente, nós temos que entender o seguinte, a comunhão com os irmãos, esse é o terceiro desafio,
é tremendamente importante. Desenvolver a comunhão com os irmãos é super básico na vida cristã. Por quê? Porque os irmãos nos ajudam nas dificuldades. Os irmãos nos ajudam nas tribulações. Versículos 6, 10 e 13 mostram exatamente isso. Percebemos como Cristo muda a vida das pessoas, né? Muda a vida das pessoas. Porém, nós sempre temos pessoas que vão se opor ao evangelho. Mas graças a Deus que quando nós, então, temos essas pessoas convertidas, essa comunhão se estabelece porque, na verdade, nós somos um só corpo. Somos irmãos pertencentes à família de Deus. Os irmãos, vejam bem, essa frase está aí na tela, você pode até anotar. Os irmãos nos ajudam a desvencilhar-nos dos problemas. Nós temos problemas ao viver o evangelho genuíno. E a partir daí, essa comunhão que nós temos, graças a Deus, em Jesus Cristo, nós temos comunhão com os irmãos que nos ajudam nas dificuldades, nas tribulações e nos problemas. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: será que temos ousadia para assumir as dificuldades que o Evangelho nos propõe? Nesses versículos 14 e 15, temos uma palavra importante que eu gostaria que você grifasse aí na sua Bíblia. Imediatamente, imediatamente. Assim que os irmãos novos convertidos perceberam a oposição aos missionários, eles agiram o quê? Rapidamente. E com sabedoria, mandaram Paulo para o litoral e de lá foi para Atenas. Silas e Timóteo, que não eram alvo da perseguição, ficaram lá para ajudar os irmãos para apoiarem a nova igreja que se organizava. A comunhão cristã, queridos irmãos, é a prática que deve existir entre os membros do corpo de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. A comunhão, a unidade, o amor, porque exatamente nessas situações nós temos o quê? Dificuldades, tribulações, problemas, porque estamos vivendo o evangelho correto. E quando, então, a oposição vem, os nossos irmãos que estão conosco podem nos ajudar, podem nos apoiar, e a partir daí, então, podemos viver uma vida, graças a Deus, protegida pelo Senhor através do corpo de Cristo. Muito bem, versículo 16 em diante. Agora é um texto bem compridinho, 16 até 28, porque o quarto desafio, entenda bem, é anunciar o evangelho caminhando onde estão os ouvintes. Eu tenho que saber o contexto para que, então, a minha mensagem chegue realmente aonde eles estão, o que eles conhecem do evangelho, o que eles conhecem da relação homem-deus. Mas vamos ler o texto para que você entenda bem o que Paulo fez lá em Atenas. Enquanto esperava por eles, Paulo, lá em Atenas, ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal. Paulo foi lá para a praça. E ele faz isso, olha lá, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. E alguns perguntaram, mas o que você está tentando dizer? O que é isso, esse tagarela aí? O que está falando aqui? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Por quê? Porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Essa palavra é importante para a gente entender aqui. Então, o que eles fizeram? Levaram Paulo para uma reunião lá no Areópago, aquele local de conversas assim mais específicas, né, sobre filosofia, religião. E aí perguntaram para ele, podemos saber que novo ensino é esse? O que você está anunciando aí? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber, afinal de contas, queremos saber o que elas significam. E aí o que aconteceu? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir das últimas novidades, das últimas notícias. Então, Paulo levantou-se na reunião, lá no Areópago, e disse, atenienses,
vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É o que Paulo estava falando, exatamente isso. Ele conhecia Deus, e eu e você, graças a Deus, conhecemos a Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas, não. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá tudo a todos, inclusive dá a vida, o fôlego e as demais coisas. É impressionante. Paulo foi realmente ali, pegou o pessoal. E aí ele mostra um pouquinho da criação. De um só, ele fez o quê? Todos os povos. É interessante isso. E para que vocês pudessem entender o seguinte, para que a partir de todos os povos pudesse acontecer o quê? Povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Por quê? E aí ele cita poetas deles mesmos, lá dos atenienses, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Paulo realmente fez alguma coisa especial. E aí é que a gente pode dizer que esse quarto desafio é anunciar o evangelho caminhando com os ouvintes. Aonde eles estão? O que eles conhecem? E a partir daí, então, trazer a mensagem do evangelho para que eles possam entender esse conteúdo maravilhoso. Então, duas observações importantes. O anúncio do evangelho é a partir de onde os ouvintes estão. Anunciou o quê? Anunciou o Deus desconhecido. Ele pegou esse gancho e falou, espera um pouquinho, vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem? Eu quero mostrar para vocês esse Deus. Eu conheço esse Deus. Então, ele percebeu essa idolatria do povo e aí, ousadamente, ele mostrou a mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo. Falou sobre a salvação e falou também sobre o quê? A ressurreição que Jesus Cristo oferece. Essa mensagem chamou a atenção dos atenienses. E, a partir daí, então, chamaram ele para o Areópago. Essa palavrinha, Areópago, é muito interessante. Ela é uma palavra grega dupla, é coluna de Ares. É um local, um local onde se reunia o conselho e cuidava de assuntos de educação, de ciência, religião, filosofia. E foi lá que Jesus foi proclamado, sendo o nosso querido Paulo, mostrando que ele é o Deus desconhecido. Então, essa observação que você está vendo aí na tela, o anúncio do evangelho deve revelar Deus, suas ações e o seu sustento. Paulo revelou, então, que Deus é o Criador, mostrou quem é Deus, que é o doador da vida, controlador do tempo, mostrou que Deus é quem nos sustenta, citando, então, dois poetas gregos, Epimênides e Arato, ele mostrou exatamente o que os próprios poetas gregos falavam sobre esse Deus. Então, quando nós construímos pontes com os nossos ouvintes, conversando sobre aquilo que eles também já conhecem, nós temos que, num certo sentido, pegando essa ilustração, nós temos que atravessá-las para trazê-los à verdade única. E a verdade, você sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, que tinha dito o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, disse o Senhor Jesus, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando Paulo anunciou esse Deus desconhecido, ele estava anunciando o Senhor Jesus Cristo, o Criador também de todas as coisas, e o Salvador, porque ele deu a sua vida por nós. Mas o texto continua, e aí nós temos que chegar no quinto desafio muito importante, que é os versículos 29 a 31. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro,
ou de prata, ou de pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. Quer dizer, Deus não é um boneco, né, feito pelos homens, não. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, depois de Jesus, a coisa mudou. Agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Por quê? Porque ele estabeleceu um dia em que é de julgar o mundo com justiça. Deus é justo, por meio do homem que ele designou. Quem é esse homem? Jesus Cristo. E deu provas disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos, ressuscitando o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo termina de falar isso, nós temos que ver também quais são os desafios que nós encontramos aqui. Vamos verificar, então, o que temos aqui. Primeiro, chegamos ali naquele miolo do Evangelho, quando revelamos o quê? Que Jesus é supremo, que Jesus realmente é o maior, que Jesus é especial porque ele ressuscitou. Então, Paulo, olha só, Paulo foi bem firme, ele refutou, né? Ele foi contra a idolatria, mostrando que Deus é o único que deve ser adorado. Paulo destacou a bondosa singularidade da mensagem divina. Ele veio encarnado. Essa é a grande bênção, queridos irmãos. Deus veio até nós para nos levar até ele. Paulo, então, destacou que o passado é esquecido, mas é necessário agora o quê? O arrependimento. Paulo revelou, então, o Deus desconhecido, isso é, Jesus Cristo, ressuscitado, e que se tornou, então, o supremo juiz. Chegamos ao centro do Evangelho quando anunciamos o quê? Quando anunciamos a necessidade de uma mudança de vida. A palavrinha lá no grego é metanoia. Tem que haver uma mudança, tem que haver arrependimento. E exatamente quando nós chegamos nesse ponto, é que nós estamos, de fato, mostrando o Evangelho. A mudança de vida é concedida pelo próprio Deus. Ele é quem nos conduz a uma nova vida. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo? Esse é um detalhe importante. Você está disposto a proclamar essas verdades transformadoras? São perguntas que merecem a nossa consideração. Mas vamos terminar aqui olhando para os versículos 32 e 34, que é a nossa conclusão. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles fizeram o quê? Zombaram, e outros disseram: desculpe, mas a esse respeito, nós vamos ouvi-lo uma outra ocasião. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Mas olha só, o poder do Evangelho. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, membro do próprio Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Novamente, Lucas dando esse destaque para uma mulher se convertendo. Então, o que nós temos que pensar com relação a isso? É que as reações à exposição do Evangelho podem ser, e a gente tem que entender isso daí, podem ser de zombaria e podem ser de indiferença. Quando anunciamos Jesus Cristo, temos que saber que vamos ter reações negativas, escárnio e desinteresse. Quando anunciamos a Jesus Cristo, temos que saber que vamos ter reações positivas, graças a Deus, conversões marcantes das mais diferentes classes sociais. Nós temos que entender que as reações à exposição do Evangelho podem e produzem, sim, crença e comunhão cristã. Mas ainda vale a pena a gente pensar nessa conclusão, mostrando o quê? Que se quisermos transformar o mundo ou o ambiente no qual vivemos, temos que enfrentar esses desafios. Se quisermos transformar o mundo, devemos ser firmes na proclamação do Deus desconhecido, isso é, na proclamação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Devemos estar preparados para as mais diversas reações, crença, mas também indiferença. A pergunta novamente é essa: você está disposto a ser usado pelo Senhor para proclamar essa mensagem que transforma o mundo? A minha oração é que possamos depender do Senhor para mudar o mundo, para mudar o nosso bairro,
nossa cidade, nosso estado, nosso país, para mudarmos o mundo. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, esse foi o capítulo 17. Semana que vem temos mais, capítulo 18. Mas eu queria pedir, então, que você fechasse seus olhos agora. Vamos orar, pedindo que Deus os movimente, né? Assim como ele movimentou Paulo, para uma cidade até difícil, mas Paulo aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho, anunciou o Deus desconhecido. Graças a Deus, esse Deus desconhecido deles e de muitas pessoas de hoje em dia, nós já conhecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus é a revelação de Deus. O Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Muito obrigado por essa salvação. E dê-nos força, ânimo, ousadia para pregarmos o evangelho que liberta, que transforma o mundo, transforma o coração das pessoas. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Semana que vem estamos aqui novamente para o capítulo 18. Um grande abraço. Amém, pastor Itamir. Que bênção essa palavra, que mais do que aprender sobre o livro de Atos, que possamos colocar ela em prática, que possamos espalhar esse evangelho, que é a mensagem que transforma o mundo. Vamos orar agradecendo por mais uma edição do Conexão no Lar. Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos aqui também para te agradecer, Jesus. Para te agradecer por mais uma edição do Conexão no Lar, Senhor. Obrigado por essa palavra do pastor Itamir, que essa palavra, Jesus, nós possamos colocar ela em prática todos os dias das nossas vidas, meu Deus. Que possamos mostrar o Senhor, o teu amor através das nossas vidas, meu Deus. E que cada atitude nossa e cada palavra que possamos falar, que seja para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que essa palavra tenha tocado muito ao seu coração e ficamos por aqui com mais um Conexão no Lar, conectando você com Deus. Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo, Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós, herança dos justos, riqueza dos santos, Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. As palmas! Do começo! Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo, Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós, herança dos justos, riqueza dos santos, Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós, sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem em sua presença.